Antes de orarmos, vamos primeiro tirar um momento para ouvir a palavra de Deus e então oraremos juntos. Há muitos versículos na Bíblia que falam diretamente ao coração do que significa seguir Jesus, mas um se destaca com clareza impressionante. Em 1 João 2,6, a palavra de Deus declara: aquele que afirma que permanece nele deve andar nele como ele andou. Não há ambiguidade aqui. O padrão está estabelecido. Se você se chama cristão, então é chamado a andar como Cristo andou e viver como ele viveu, a deixar que sua vida reflita a vida dele, no modo como você fala, pensa, age e ama. Este versículo nos lembra que o cristianismo não é apenas um título que usamos ou uma confissão que fazemos com os lábios. É uma vida que vivemos. Pertencer a Cristo é imitar a Cristo, é olhar para o seu exemplo e fazer dele o nosso alvo. E quando olhamos para a vida de Jesus, vemos que ele viveu uma vida enraizada na oração, transbordando de amor, cheia de misericórdia e inteiramente rendida à vontade do Pai. Andar como Jesus significa que devemos nos tornar pessoas de oração, pessoas de amor, pessoas de obediência e pessoas que perdoam, mesmo quando o perdão é difícil. Que essa seja a oração do nosso coração. Senhor, ensina-me a andar como tu andaste. Ensina-me a amar como tu amaste. Ensina-me a obedecer como tu obedeceste. Ensina-me a perdoar como tu perdoaste. E ensina-me a orar como tu oraste. Porque se nossas vidas devem refletir a dele, precisamos aprender a seguir o modelo que ele nos deixou. O apóstolo Paulo ecoa essa verdade em Efésios 4, do 20 ao 24. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouvistes e nele fostes instruídos, conforme é a verdade em Jesus, que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Em outras palavras, quando você vem a Cristo, algo precisa mudar. Os antigos modos de viver devem ser deixados para trás. Os desejos enganosos da carne precisam ser abandonados. O Espírito de Deus renova a mente, e nessa renovação nasce uma nova natureza, criada em justiça e santidade. Você não pode afirmar que anda com Jesus enquanto ainda se agarra aos padrões pecaminosos do passado. Cristo nos chama para sermos novos, para vivermos de forma diferente, para brilharmos como luzes em um mundo em trevas. A Bíblia é clara em Romanos 6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não sirvamos mais o pecado. A cruz de Jesus Cristo não comprou apenas perdão, ela também comprou liberdade. O velho eu, que antes era escravo do pecado, foi pregado na cruz com Cristo. E agora, como cristãos, como crentes, já não estamos presos pelas correntes do pecado. Não somos mais escravos da carne. Pertencemos a Deus e pelo seu Espírito somos libertos. Mas liberdade não significa viver como quisermos. Liberdade significa viver pelo Espírito. É por isso que Paulo escreve em Gálatas 5, 16 ao 18. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. E eles se opõem entre si, de modo que não consegues fazer o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Esta passagem revela uma verdade importante. Há uma batalha acontecendo dentro de nós. A carne nos puxa para um lado, mas o Espírito para outro. Os desejos da carne são contrários aos desejos de Deus. E a menos que aprendamos a andar no Espírito, nos veremos constantemente arrastados para o pecado.
Mas a boa notícia é que quando somos guiados pelo Espírito, recebemos força para vencer a carne. Quando o Espírito conduz, ele nos capacita a dizer não ao pecado e sim a Deus. Por isso a Bíblia também nos lembra em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Viver em Cristo é viver como uma nova criação. É deixar os velhos caminhos morrerem e abraçar a vida de Cristo em você. É andar não por vista, mas por fé. É depender não da sua própria sabedoria, mas da direção do Espírito. Amados, este é o chamado de todo cristão. Imitar Jesus não é fácil. Exige morrer para si mesmo, diariamente, carregar a sua cruz e escolher o caminho estreito em vez do largo. O próprio Jesus disse em Mateus 16:24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso significa entregar o orgulho, o conforto e o controle. Significa dizer, Senhor, não a minha vontade, mas a tua seja feita. E a recompensa de viver como Jesus é maior do que o custo, pois ao andarmos com Ele, entramos na sua paz, na sua alegria, na sua força e nas suas promessas eternas. Andamos na certeza do seu amor e na esperança da sua glória. Andamos na vitória sobre o pecado e na liberdade do medo. Não andamos como escravos do mundo, mas como filhos e filhas do Deus Altíssimo. Portanto, hoje, tome este versículo de 1 João 2,6 para o coração. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Deixe que essa verdade o desafie, deixe que ela o molde, deixe que desperte em você um desejo santo de viver de modo diferente. Ser orante como Jesus foi, ser misericordioso como ele foi, ser obediente como ele foi e amar com o mesmo amor que ele derramou na cruz. Esta é a vida para o qual somos chamados. Este é o padrão da nossa fé. E com a ajuda do Espírito Santo, é possível que todos nós vivamos de tal forma que quando o mundo olhar para nós, veja o reflexo de Jesus Cristo brilhando. Agora vamos tirar um momento para orar juntos. Querido Rei Jesus, obrigado pela tua bondade, que nunca falha, e pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado porque em ti, Senhor Jesus, temos redenção pelo poder do teu sangue. Obrigado porque através do teu sacrifício, nossos pecados são perdoados e nossas vidas são feitas novas. A tua palavra em Efésios 1:7 nos lembra, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Que bênção é saber que a graça me cobriu e a misericórdia me levantou do poço do pecado. Senhor, oro para que o pecado não mais reine no meu corpo mortal. Peço força para resistir às tentações da carne e seus desejos. Purifica-me, ó Senhor, com o teu sangue, para que eu não seja instrumento de injustiça nem escravo do pecado. Pelo contrário, que a minha vida seja usada como um vaso de honra, um sacrifício vivo que traga glória ao teu nome. Em Romanos 6,13, a tua palavra diz: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, e que essa verdade guie minha vida todos os dias. Ajuda-me, Senhor Jesus, a me apresentar diante de Ti como um instrumento de justiça, que eu não venha de forma indiferente, mas com entrega total. Que minhas mãos Te sirvam, minha boca fale a verdade, minha mente medite na Tua palavra e meu coração transborde do Teu amor. Eu desejo ser um servo pronto e disposto a ser usado para o Teu reino. A Tua palavra promete que o pecado não tem domínio sobre nós, porque estamos debaixo da graça. Eu declaro isso sobre a minha vida. O pecado não tem poder nem autoridade
nem direito sobre mim, em nome de Jesus. A tua palavra, em 1 Coríntios 1,30, nos diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Senhor, eu recebo isso como minha porção hoje. Em Ti eu tenho sabedoria quando me sinto perdido. Em Ti eu tenho justiça quando me sinto indigno. Em Ti eu tenho santidade quando me sinto fraco. E em Ti eu tenho redenção que garante a minha eternidade. Pai, ajude-me a deixar de lado o velho eu, com suas más práticas. Os antigos caminhos de amargura, ira, orgulho e egoísmo não têm mais lugar na minha vida. Fortalece-me, Espírito Santo, para que eu ande diariamente no Teu poder renovador. Ajude-me a ser firme na oração, constante na fé e amoroso para com os outros, assim como Cristo me amou. Que eu seja renovado na mente, na alma e no espírito, para que eu reflita mais de Jesus e menos de mim mesmo. A tua palavra diz em Colossenses 3, 9 ao 10: não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem como os seus feitos e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Senhor, eu visto este novo homem hoje, eu escolho andar na identidade que Tu me deste como Filho de Deus. Eu confesso e declaro, conforme Romanos 6,6, que o meu velho, eu, foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que eu não seja mais escravo do pecado. Eu declaro com ousadia: não sou mais escravo do medo, não sou mais escravo da injustiça, não sou mais escravo dos desejos da carne. Em Cristo eu ando em liberdade, em Cristo eu ando na luz da palavra de Deus, em Cristo eu vivo na verdade e não na mentira, em Cristo eu vivo pela fé e não pela vista. Senhor, Tu me chamaste não para me conformar com este mundo, mas para ser transformado pela renovação da minha mente. Romanos 12:2 me lembra: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, hoje, eu escolho transformação. Eu escolho colocar meu coração e meus afetos nas coisas do alto, não nos desejos terrenos. A tua palavra também diz em 2 Pedro 1, do 5 ao 7, que nos instrui a crescer em caráter. Por isso mesmo, empenhando-vos com toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude o conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. Senhor, ajuda-me a acrescentar essas virtudes à minha vida. Ajuda-me a andar em domínio próprio quando minha carne é tentada. Ajude-me a perseverar quando as provações chegam. Ajude-me a me mostrar bondade mesmo quando sou injustiçado. E acima de tudo, ajude-me a andar em amor, pois o amor é o cumprimento da lei. Reina na minha mente, Senhor Jesus. Reina no meu coração. Reina nos meus pensamentos, nas minhas palavras e nas minhas ações. Que cada parte da minha vida seja rendida a Ti. Meu afeto pertence somente a Ti. Minha devoção pertence somente a Ti. Meu desejo não é acumular tesouros na terra, mas guardar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem. Obrigado, Senhor, por me fazer uma nova criação. Como a Tua palavra em 2 Coríntios 5,17 declara: assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Obrigado por essa novidade de vida. Obrigado pela alegria da salvação. Obrigado pela certeza de que eu sou Teu para todo o sempre. E assim eu oro,
no teu poderoso nome, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. E se essa oração tocou seu coração, digite amém como um sinal de fé. Eu oro para que toda a bênção dessa oração esteja agora sobre a sua vida, em nome de Jesus. E se você precisar de uma oração especial, sinta-se à vontade para nos contar nos comentários. Será uma honra orar por você. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com cada um de vocês. Deus abençoe.